ano, vamos lá? Nossa próxima aula começa um capítulo novo, tá? Na live daqui a pouquinho eu vou corrigir os outros que ficaram do capítulo anterior e mais os que eu vou passar hoje, tá? Então hoje a gente vai começar a aula com um capítulo novo. Novo no sentido da apostila, mas que vocês já conhecem alguns conceitos que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai tratar hoje do capítulo 11, circunferências e círculos. Ver algumas diferenças entre eles, propriedades, elementos, o que tem em cada um, tá? Vamos lá, então, vamos começar com a circunferência, tá? A circunferência, o que é circunferência? É essa linha azul, só, tá? Então, a circunferência é somente essa linha azul, ou seja, é uma linha curva e fechada, tá? O interior dela é vazio, então não tem nada preenchido aqui, ela é somente o contorno, tá? A gente diz como se fosse um anel. Pensa numa aliança. Ela não tem o interior preenchido, ela é só a casquinha, vamos dizer assim. Então, circunferência é exatamente isso, é só a linha, só o que contorna, tá? Então, é uma linha curva fechada, tem o interior vazio, e ela possui dois elementos muito importantes, que na verdade são os elementos que formam ela, tá? Ela possui centro e raio. Então, vamos lá, pegar uma caneta aqui pra gente marcar. Centro. Centro é um ponto interior a ela, então o centro não pertence à circunferência, tá? A gente já vai discutir isso aí. Centro é um ponto interior a ela, que fica bem no meio da figura. Vou chamar de letra C, de centro. Normalmente aparece letra O também, tá? E o raio, hein? Vocês já sabem o que é o raio, então repitam aí na casa de vocês. Raio é a distância do centro até um ponto que está em cima da circunferência. Então, eu vou dizer aqui, ó, ponto A. Esse ponto A pertence à circunferência, ele está em cima dela, então ele pertence a ela, tá? O ponto C tá para dentro da circunferência, ele não tá em cima da linha, tá? Então, lembra, sempre que eu falar circunferência, eu tô querendo dizer a linha que tá em volta, tá? O ponto C é interior, ele não pertence à circunferência, tá? O ponto A pertence porque tá em cima dela. Essa distância entre os dois é chamada de raio. Então, este cara aqui, ó, é o raio. Beleza. Agora, tudo tem uma propriedade, né? Tudo tem um segundo sentido. O que é raio? A gente já falou, é a distância do centro a um ponto da circunferência. Só que a propriedade mais interessante é que, se eu pegar outro ponto da circunferência, ó, peguei o ponto B agora, e ao medir a distância do centro até o B, vai dar a mesma do centro até o A. É o mesmo raio. Tá? Essa é a definição mais completa de raio, então. É a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro. E essas distâncias são sempre iguais, tá? Tá bom? Então, o raio aqui pra gente, ó. Uma dica, eu indico vocês a copiarem isso no caderno, tá? O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. E essa distância é sempre a mesma, tá? Então, quais são os dois itens mais importantes da circunferência? Ela é vazia, só tem o contorno. Ela possui centro e raio, tá? São esses três pontos que vocês têm que guardar. Então, para eu formar uma circunferência, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto para ser o centro. A gente escolhia lá, lembra? A gente desenhou bastante em DG. Eu escolho um ponto para ser o centro e uma distância para ser o raio. Depois que eu tenho essa distância, coloca no compasso e traça essa circunferência. Então, precisa de centro e precisa de raio, ok? Seguindo aí, eu escrevi aqui alguns elementos que tem dentro da circunferência, tá? O que vai servir esses elementos pra gente? Vai servir na hora de interpretar algum exercício, tá? Então, ele vai dar um dado e vai aparecer alguns desses nomes nos exercícios. A gente tem que saber o que é, ok? O primeiro elemento que eu disse anteriormente, que é um dos pontos mais importantes, é o centro, tá? Que aqui eu indiquei na nossa figura como ponto C. Então, o centro é um ponto que fica no interior da figura e bem no meio, tá? O nome já dá a entender. Então, o centro é o ponto C. Próximo item, que é importante, como a gente tinha dito anteriormente também, é o raio, tá? Aí o raio não é mais ponto, ó. O raio vai ser um segmento. Vai ser a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, e todas iguais, olha só.
Esse igual com 3 risquinhos quer dizer congruente, porque na geometria, quando é igual, a gente diz que tá no mesmo lugar, então tá um em cima do outro, e não tá, né? Esse raio, esse estão em lugares diferentes do espaço. Então a gente usa esse igual com 3 risquinhos para dizer que é congruente, mas a ideia é a mesma coisa, tá? Então a gente tem o AC, o DC, ó, também é raio, distância do centro até um ponto, e o BC, distância do centro até outro ponto. Todos de mesma medida, beleza? Próximo elemento, talvez esse seja mais novo para vocês, esses aqui. Então, a corda vai ser um segmento, pensa na corda de pular, sabe? Ou a corda que prende alguma coisa, ela é uma linha reta, tá? Então, vai ser um segmento que vai ligar 2 pontos da circunferência, tá? Não falei de centro. Vai ser um segmento que vai ligar 2 pontos que estão em cima da circunferência. Então, ó, desenhei aqui de preto o BA, tá ligando 2 pontos da circunferência, é uma linha reta que passa por 2 pontos da circunferência, então chama corda. E o BD também, ó, tá ligando o B ao D, tá ligando 2 pontos da circunferência por um segmento de reta, então é corda. Beleza, daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais disso quando eu chegar no diâmetro. Próximo elemento é arco. A maior dificuldade de diferenciar são esses dois, tá? Para a maioria dos alunos, pelo menos, corda e arco. Aí eu gosto de dar dica, pensa num arco. O arco você pensa em algo curvo, você não pensa em nada reto. E a corda a gente já pensa no segmento de reta, tá? Então essa é a maior diferença. O arco, olha aqui o que eu escrevi, AD, do ponto A até o ponto D, mas não por um segmento de reta. Porque se eu ligo o A ao D por um segmento de reta, o nome disso é corda. Esse elemento vai ser uma corda. Agora, se eu caminho do A até o D em cima da circunferência, como se eu estivesse recortando um pedacinho aqui, ó. A hora que eu tirasse, esse pedacinho ia ser curvo. Então, eu dou o nome dele de arco, tá bom? Então, corda, segmento de reta, que ele vai ligar 2 pontos da circunferência. Arco, uma curva, um pedaço da circunferência que vai ligar 2 pontos dela, tá bom? E aí o próximo elemento que eu queria chegar, que a gente vai voltar a falar da corda, é o diâmetro. O que é o diâmetro? A gente conhece, é 2 raios, mas vamos enxergar isso? Diâmetro é o BD, do ponto B até o ponto D, que também é corda, a gente já vai voltar a falar disso. Só que nesse diâmetro, vamos enxergar, ó. Dentro do BD, eu tenho, se eu fosse, né, quebrar ele, eu quebraria em BC, do ponto B até o ponto C, mais do ponto C até o ponto D, vocês concordam? Ó, o BD tá aqui, é esse segmento todo. Vou quebrar ele, eu quebro em 2 pedaços, do BC e CD, tá aqui. Agora, o que é o BC? O BC é raio, então eu tenho essa medida. E o que é o CD? O CD também é raio. Olha só o que a gente chegou então. R mais R, eu tenho 2 R's. Então, o diâmetro é o dobro do raio, tá? A gente tem essa relação muito bem guardada na nossa cabeça e é bom ter porque a gente vai usar. Então, se eu tenho o diâmetro e quero saber o raio, basta eu pegar metade. Aqui no desenho dá pra ver bem. Se eu te der o diâmetro BD igual a 15, por exemplo, e te pedir o raio é metade, então vai ser 7,5, tá bom? Por que eu falei que eu ia voltar a falar da corda? O BD aparece nos 2 casos. Olha só. Por que será? Ele é corda porque tá ligando 2 pontos da circunferência por um segmento. Foi essa a definição que eu falei. Se vocês quiserem acompanhar, tá na página 217, tá? Tem todas essas definições. Então, corda é um segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência. Só que a gente sabe que o BD, em especial, chama diâmetro. Então, o que eu vou concluir disso tudo? O diâmetro é uma corda, a definição encaixa certinho, só que é uma corda especial. Por que especial? Porque é a corda que passa pelo centro, tá? Vai ser a única corda que vai passar pelo centro. Se você estiver ligando 2 pontos da circunferência e esse segmento de reta não passar pelo centro, como o BA, o nome desse segmento é corda. Se você estiver ligando 2 pontos da circunferência e o segmento que liga os dois passa em cima do centro, este segmento é uma corda, só que ele troca de nome, ele tem um nome mais especial. Ele vira diâmetro, tá? Então essa é a maior diferença.
beleza? Então tá aqui todos os elementos e o desenho certinho e tem também a explicação na página 217, beleza? Bom, então desenhei aqui os 3 elementos, os três próximos elementos que a gente vai discutir pra gente diferenciar cada um deles, tá? Então, a circunferência era aquela linha fechada que o interior não era preenchido, tá? Então, tinha todos aqueles elementos que a gente conversou. Agora, aparece 3 outros nomes pra gente. Então, o círculo e a circunferência vocês conseguem diferenciar já muito bem, tá? O círculo é uma circunferência preenchida, tá? Se conseguir guardar isso do círculo, tá ótimo. Então, ele também tem o centro, marquei aqui de O. Também tem raio, que é a distância do centro até um ponto da circunferência, tá? Então, só para diferenciar, o círculo, ele tem uma circunferência. Lembra que a circunferência é o contorno? Então, quem tá aqui em volta é a circunferência, tá? Então, a gente pode dizer que o círculo tem uma circunferência. Bom, pensando que a circunferência é a casquinha, é o contorno, o círculo tem a circunferência, então ele é formado pela circunferência, mais todos os pontos interiores da circunferência, tá? Então, se eu juntar a circunferência com o interior dela, eu tenho o círculo, tá? Então, escrevi aqui circunferência preenchida pra gente ter essa ideia de que o círculo tem também uma circunferência em volta dele, tá? Aí, o próximo nome que aparece pra gente é o setor. Olha só a diferença entre o círculo e o setor. O setor é uma fatia do círculo. Escrevi aqui pra gente, a fatia do círculo. Então, pensa na pizza. A pizza é o círculo. A borda é a circunferência, vamos pensar assim. E a fatia da pizza é o setor, tá? Ele também, ó, tem os 2 raios, tem o centro e tem um arco. O setor não tem circunferência, porque pensando que o setor é só a fatia, então ele tem um arco, ok? Então, ele é formado por um arco junto com o centro, e aí juntando tudo isso dá uma fatia. Beleza. Agora, o próximo elemento que aparece pra gente é a coroa. Olha só o que acontece aqui. O que é a coroa? Pensar assim. Então, eu tenho 2 circunferências aqui, ó. Uma maior e outra menor aqui no meio. Vê se vocês enxergam isso. Tem essa circunferência maior para fora e a circunferência menor por dentro. O que é a coroa? É a região entre elas. Então, tem uma circunferência de centro O menor. Outra circunferência também de centro O maior. A região que está entre elas, essa faixa entre elas, a gente chama de coroa. E aí, para visualizar bem, a gente diz que é uma imagem de uma rosquinha. Não parece uma rosquinha? Tá? Então, tem uma circunferência maior, uma menor dentro dela, e a região entre essas duas a gente chama de coroa, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, esse R minúsculo é do O até o A, que é da circunferência menor. Esse R maiúsculo é do O até o B, porque é o raio da circunferência maior, tá? Então, esses 3 elementos vão ser importantes pra gente daqui a pouco, ok? Bom, para encerrar, então, nossa aula e começar a live daqui a pouquinho, sugeri esses exercícios aqui para vocês tentando fazer, tá bom? Então, página 218, do 1 ao 6, e página 224, 1, 2 e 3 apenas, tá? Quem acabar e quiser continuar os exercícios da página 224, fica à vontade, tá? Na live, então, a gente vai corrigir esses exercícios. Ficou faltando 2 da outra aula pra gente corrigir, a gente vai corrigir também. E tirar as dúvidas que vocês possam ter ficado dessa explicação. Combinado? Beijão e até daqui a pouquinho.